Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Atos capítulo 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Grande Criador, mais uma vez, o Senhor sempre nos dá o privilégio de ouvir Sua palavra. E estamos aqui para este fim, para ser uma ajuda para quem precisa ser ajudado e admite esta ajuda, Pai. Por isso pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, iluminando a nossa alma com a palavra da hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não é hora ainda. Temos que seguir a liderança do Espírito. E nós sabemos que tem coisas que o Espírito não permite ser falado em certo tempo. Isso já desde o tempo de Paulo, para nós começarmos no Novo Testamento, quando ele tinha vontade de ir a um lugar, mas não podia cumprir a vontade dele. Uma das coisas mais difíceis é a gente não poder cumprir o que a gente gosta, a vontade da gente. Ele diz que ele ia pregar o Evangelho, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho, a palavra, na Ásia. E aí você tem que ficar ao critério do Espírito Santo, a hora que ele quiser e onde ele quiser. Eu quero prosseguir na leitura, porque Paulo teve outro teste. Na próxima viagem, ou dali ele ia passando para outra cidade e o Espírito proibiu outra vez. Tem hora que a gente quer que seja feita do jeito da gente, mas não é. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então ele queria, passando pela Frígia e pela província da Galácia, já foi impedido de chegar na Ásia. Você não vai pregar na Ásia. Será que não tinha eleito na Ásia? E você vai ver que o Novo Testamento, as 7 eras da igreja, está dentro da Ásia Menor. E neste tempo que Paulo queria ir lá, o Espírito Santo proibiu. Quer dizer, vamos mudar então, nós vamos agora chegando a Mísia e pregar em Bitínia.
Mas o Espírito de Jesus proibiu-lhe outra vez. Tem hora que você não sabe o que faz. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a direção dele estava para um lado, estava indo fora da direção do Espírito. Tem hora que você quer uma coisa que está fora da direção de Deus. E não adianta. Talvez você quer ter um carro, uma casa, que está fora da direção de Deus. Você tem que pedir. Em tudo nós temos que pedir a direção de Deus. Não é fazer o que nós queremos, mas ser dirigido por Ele. E ele então veio impedindo Paulo, porque tinha eleito noutro lugar. Ele passa a Macedônia e vem nos ajudar. Vocês têm eleito aqui na Macedônia. Você vai lá para Mísia, para Bitínia, não tem eleito para essa hora. Podia até ter outra hora. Como eu disse, tem hora que a gente passa em tantas cidades, você percebe, não tem uma manifestação do Espírito. Não tem uma pessoa naquela cidade que crê na mensagem do dia. Católico você vai encontrar um monte, assembleiano, pentecostal. Até a gente da mensagem hoje você encontra, porque a mensagem ela já está no Brasil com 50 anos. Então ela já tem muita gente, mas no início não tinha, mas agora já tem muito. Mas a terceira etapa você vê pessoas que vêm a crer nesta etapa final. E é provado pela Escritura que nós não estamos nos dias do irmão Branham. Nós todos sabemos. É que as pessoas não admitem porque o pensamento delas ficou fixo naquilo que Deus fez. É por isso que os pentecostais sempre lembram da Rua Azusa, do avivamento pentecostal, e até o irmão Branham foi lá e pregou o jubileu pentecostal. Eles lembram daquilo, mas Deus já estava com uma outra mensagem. Dentro daquele jubileu pentecostal, já tinha nascido um profeta, já estava pregando outra mensagem e os pentecostais não estavam admitindo. Mas quando o irmão Branham tinha oportunidade, ainda ia e pregava, como ele pregou no Templo Ângelos, ali entre os pentecostais. Mas as pessoas ficam com aquele alimento de trás e não aceitam o que Deus está fazendo. Aí eles ficaram com o alimento pentecostal e rejeitaram o que o irmão Branham estava fazendo. Enquanto o irmão Branham estava curando enfermos, orando pelos enfermos, abençoando o povo, vocês podem ver que todos eles estavam com o irmão Branham. O irmão Branham pregava dentro das Assembleias de Deus, dentro de outras igrejas, porque estava pregando uma mensagem que não era ainda dele. Não era a mensagem do sétimo anjo, mas quando ele começou a pregar a mensagem do sétimo anjo, aí ele começou a perder. Ele perdeu amigos, como ele diz, mais de 10 mil de meus amigos, e aí perde também os grandes religiosos, os grandes púlpitos onde ele pregava, já não podia pregar mais. O que foi? A manifestação de uma mensagem. Quando ele prega aquela mensagem. Naquele tempo que a gente pregou em 2012, que nós pregamos a mensagem de um só homem. Aquilo ali começou a dar problema. Mas esta que é a mensagem da hora. A mensagem de um só homem. Quando o irmão Branham foi pregar sobre esta mensagem de um só homem, o irmão Branham disse, eles não querem a mensagem de um só homem. Porque eles acostumaram com um grupo batista, um grupo metodista, um grupo pentecostal. E agora era a mensagem de um profeta, a mensagem de William Branham, um só homem. E eles não queriam. Então, o Espírito pode encaminhar só o eleito. Você tem que perceber isto, porque Deus livra você até de nós perdermos tempo como pregadores.
Que a vontade de pregar, o pregador está no afã, daquela pregação e no auge, ele quer pregar, ele quer em todo lugar, mas o Espírito proíbe. Não é tempo de você ir nesse lugar. É difícil a pessoa entender isto. Mas o Espírito proíbe, como proibiu nos dias de Paulo. Porque tem alguém que precisa em outro lugar. Talvez as pessoas pensem, por que não vem aqui? Vocês deveriam ser agradecidos a Deus. Se a mensagem chegou na sua cidade e você está firme e fiel na mensagem, não precisa nem preocupar de um homem chegar aí. Porque a mensagem é Deus. O homem é homem. É a mensagem que é Deus. Então você deve ser agradecido pela mensagem ter chegado até você. O homem que prega a mensagem pode nunca ser visto por você. Mas a mensagem você está ouvindo. Deve ser agradecido pela mensagem. Porque esta é a direção do Espírito. Deveríamos entender isso. Aí começa a aparecer os críticos, que não fica sem crítico. Aí o crítico aparece e diz, isso está errado, aquilo ali está errado. Deveria dar mais assistência a esse grupo. Por que dar mais assistência a outros e não dar a esses daqui? Quer dizer, as pessoas, elas querem liderar. Elas querem que você observe o pensamento delas. As pessoas, você sabe que nós temos aqui no mundo, e no Brasil, no mundo inteiro, um espírito político. E que tem que ouvir a nossa parte. No político é assim, a parte. Ele quer a parte dele. A parte dele é ouvir um. O problema é que o reino de Deus é feito através de um homem só. E você vai encontrar que é rei. Não é esse monte de gente de parlamentarismo, presidencialismo. É um só, é rei. Mas eles não querem. Eles querem formar um partido que ajunta um monte de gente para ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Mas o trabalho de Deus não é assim, não adianta. O trabalho de Deus é através de um só. Sempre foi um só. Quando um morria, Deus levantava outro. Talvez antes de morrer aquele, Deus já tinha outro já encaminhando, andando ao lado dele, certo? Josué estava andando ao lado de Moisés. Quando Moisés saiu de cena, Josué entrou. Eliseu estava andando ao lado de Elias. Quando Elias saiu de cena, Eliseu entrou. Então, eles devem perceber, João Batista e Jesus vieram com 3 meses de diferença um do outro de nascimento. Mas a hora que João Batista saiu, Jesus entrou. Sempre é assim. Deus não deixa o povo sem uma atenção. Mas o povo precisa perceber a liderança do Espírito. A liderança do Espírito não é você fazer o que você quer. É você fazer o que Deus quer. Mas ele está me proibindo. Muitas vezes eu não digo, Deus me proibiu, porque eu não sinto de falar certas coisas. Deus me proibiu de fazer isso, Deus me proibiu. Hoje eu vejo mais uma proibição pela Bíblia. Eu aprendo aqui com Paulo, ele tinha vontade, mas deixa eu pregar na Ásia. Deus falou, não. Bom, deixa eu ir ali em Mísia, em Bitínia. Jesus diz, não. Então vamos para Troas. Chega lá em Troas, ele sonha, ele tem uma visão, e daquela visão diz, passa a Macedônia. Tinha alguém para poder ouvi-lo. Então nós temos que seguir a liderança do Espírito. Muitas vezes as pessoas estão procurando seguir a mensagem, mas elas não valorizam a mensagem. Nós temos que prestar atenção nisso. Tem uma mensagem, mas estou dando valor a essa mensagem? Com minha assiduidade, com minhas ofertas, com os meus dízimos, com minha atenção, com minha vinda sempre ao culto, com minhas orações, estou eu dando atenção, estou eu seguindo essa mensagem, onde ela vai, onde tem eleito. Então, muitos de nós não valorizamos o que temos.
Muita gente tem coisa boa, mas é como diz, é uma joia no focinho de porco. Tem muita gente, tem coisa boa, mas eles pegam aquilo e enterram no barro, na lama. Mas tem boa coisa, recebeu a mensagem. A gente não pode dizer, essas pessoas são perdidas. Elas receberam a mensagem, mas ao mesmo tempo, elas não dão valor àquilo que elas receberam. Você casou, tem que dar valor ao seu marido, à sua mulher. A falta de valorizar aquilo, de atenção, traz um divórcio, traz uma separação. A falta de atenção àquilo, aconchego, aquilo. Então acaba separando. Você sabe disso, aí no mundo está cheio. E nós estamos vivendo nesses dias de casamento e divórcio, de homossexualidade. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Então o que nós temos que fazer? Procurar o nosso lado. Entende? Vamos procurar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. E eu te digo, não é um no nosso ministério. Não é um. São muita gente. E de muita gente, você tem que ver quem está valorizando. Quem valoriza. Você crê na mensagem, então valorize esta mensagem. Na hora das dificuldades, fique com ela. Na hora que você não entende a pregação, fique com o pregador assim mesmo, com a pregação da mesma forma. Eu não entendi, mas eu creio. Então, isso é valorizar. O casamento, nas primeiras briguinhas, primeiras rixas, a moça já diz, vou para a casa da minha mãe. Aí tem hora que Deus tem que matar a mãe, matar o pai, para não ter lugar nenhum para ela ir. Entende? Então eu vou para a casa da minha mãe, chega lá, mamãe abraça. Vou para a casa do papai, papai abraça. Então diz agora, já matou a mãe, agora tem que matar o pai também. Entende? As pessoas não percebem isso. Elas não percebem. Por quê? Porque não é assim. Elas têm que saber que elas casaram, agora elas vão ter uma vida à parte. Elas vão criar uma família à parte. Elas vão doutrinar a família conforme elas querem. Talvez os pais doutrinaram elas de uma forma, mas elas querem doutrinar a família de outra forma. Elas doutrinam da forma delas. Então, muitas vezes não valoriza a mãe que tem, o pai que tem, não valoriza a igreja que tem, o pastor que tem, os membros que tem. Então, o pastor não valoriza aquilo ali. Esse é o maior problema. E a gente tem que seguir a direção do Espírito. Então, vocês veem que Paulo foi até chegar na Macedônia. Agora sim, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Irmãos, esta mensagem teve que passar o Atlântico, atravessar o Atlântico para vir nos ajudar. Esta mensagem teve que vir de outros países para vir nos ajudar. E começou de uma forma imatura, mas é assim que é uma criança, é imatura, sem juízo. Mas agora ela já é tempo de emancipação, ela já tem idade suficiente para isso, então ela tem que saber, agora é tempo de saber. Você sabe quando a criança quer mamar? Chorou, é hora de dar mamar. Deu mamar, continuou chorando, é dor de ouvido, dor de barriga. Você começa a perceber o que tem. Você é mãe. Assim somos nós como cristãos. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Nós temos recebido a instrução de Deus. Deus tem atravessado países para vir a nós. Deus tem atravessado águas, mares, para chegar até nós. E nós aqui, um país no fim do mundo. Mas como Jesus disse que esse evangelho seria pregado a toda a gente até os confins da terra, está aqui esse evangelho. Nós temos esse evangelho, e além deste evangelho, que foi pregado nos confins da terra, no fim do mundo, nós temos também a mensagem do profeta que chegou no entardecer e veio para o fim do mundo também. Essa mensagem, isto é, Deus sempre lembrando de nós. Deus sempre nos alcançando. Eu falar que Deus lembrou não quer dizer que Ele esqueceu. Tem hora que é porque Deus esquece, mas a Bíblia diz que Deus lembrou. Deus lembrou de Noé.
Não quer dizer que Deus tinha esquecido. É que o tempo que Deus tinha dado para ele já tinha vencido. Aí Deus lembrou, ele já venceu, já atravessou com a arca e agora eu vou estar com ele, eu vou ajudá-lo. Então, não é que Deus vai esquecer de você, que ele tem problema de esquecimento como nós. Não é isto. É que venceu aquele tempo. Deus sempre tem um tempo para aquela mensagem estar em ação. A mensagem pentecostal terminou, a mensagem de Lutero terminou, e eles são teimosos. A mensagem de Wesley terminou, mas eles são teimosos. A mensagem pentecostal já terminou. Quando eles fizeram o jubileu na Rua Azusa, ali estava terminando a mensagem pentecostal nos Estados Unidos. E ela estava começando através do profeta em 1950, janeiro de 1950, quando tirou essa foto com a coluna de fogo na cabeça dele. Quer dizer, ele fazendo um trabalho aqui, pregando o jubileu pentecostal, e estava começando um jubileu dele. Pensa bem, quando chegou no ano 2000, terminou o jubileu do irmão Branham. Aí nós viemos pregar aqui porque nós pregamos o jubileu dos selos. O jubileu dos selos 2013, que nós pregamos. Mas o jubileu do irmão Branham, da foto, da manifestação, quando o irmão Branham disse, ele permitiu eu sair com ele naquela foto. O irmão Branham foi agradecido. Ele permitiu. Não é assim, você viu? Eu tenho ele. Não, o irmão Branham dizia, é ele que permitiu. Então ele me tem naquela foto. 50 anos no ano 2000. Aí lembra do ano 2000 aqui no Brasil? Outra vez. Lá vem Deus cumprindo sem a gente querer, sem a gente pensar, sem a gente perceber. Vem Deus cumprindo sua palavra no ano 2000 e trazendo para nós a mensagem da terceira puxada do profeta, que ele cumpriu no seu dia, pregou e não foi visto, nem foi ouvido, não entenderam, e agora vem outra vez. Por isso, Apocalipse 10, 8 a 11 diz, profetize outra vez. É uma oportunidade dupla, uma dupla oportunidade, que nós podemos perceber que se os Estados Unidos ouvissem, seria uma dupla. É Deus mandando a mensagem na terceira etapa com o profeta, e depois de 1950 até 2000, terminou o jubileu pentecostal, que com o irmão Branham foi em 1950, começou, aí termina em 2000, o jubileu do profeta, que o pentecostal terminou em 1950. Mas pessoas não perceberam, até hoje eles fazem festa do Pentecostes deles, quando começou no Brasil. Quando começou no Brasil, eles fazem festa. Mas Deus terminou com isso lá atrás. Quando estava começando o avivamento pentecostal, em 1900, começando, estava nascendo o William Marion Branham, o profeta que iria ser usado por Deus para depois dos 50 anos do jubileu pentecostal, Deus começava um outro jubileu, que foi a do irmão Branham. E agora, eu não tenho o jubileu do irmão Branham como cura divina, porque teve os pentecostais isto. O jubileu pentecostal deles foram língua estranha, foi cura divina. Mas dentro do jubileu pentecostal do irmão Branham, nós temos 50 anos, e esses 50 anos não foi de cura divina, foi de revelação da palavra, foi a abertura dos 7 selos, foi trazendo a terceira puxada, que o irmão Branham diz, cura divina não era minha mensagem, porque a mensagem dele começou com a revelação em 1963. Agora, não teve revelação antes? Teve. O irmão Branham teve revelação antes. Ele pregou as 7 eras da igreja, que Deus estava presente escrevendo na parede do tabernáculo.
É o sobrenatural. Ainda não era a mensagem dele. Deus fazendo esses sinais. Entre eles nos Estados Unidos. Deus escrevendo. Ele pôs Elias e Deus veio lá e pôs Brana. Agora, creram eles? Não, não creram. Deram valor? Também não deram. Perceberam que a mensagem do profeta começou em 1963? Não, eles achavam que porque tinha começado com o irmão Brana com 20 anos, pregando e curando enfermos, e Deus o abençoando, usando poderosamente. Aquilo não era a mensagem dele. 1950 ainda não era a mensagem dele. Era um sinal que Deus estava dando para o mundo, que tinha uma mensagem sobrenatural e um sinal sobrenatural sobre um homem na face da terra, que foi o irmão Brana, exatamente em janeiro de 1950. Bom, eu não pensei em falar nisso, que eu não sabia. Aí de 1950 ao ano 2000, a gente percebe que foi mais um jubileu. Foi o jubileu do profeta, da mensagem do profeta. Porventura, teremos outro jubileu? Por isso eu disse para vocês, esta era termina propriamente, se fosse para durar a geração, seria 2040. Aí a gente fica que nem os políticos. Os políticos começam a fazer leis. Eu estava ouvindo eles dizer, olha, em 2019 a inflação vai estar mais baixa. Eles estão pensando lá na frente. Então eu não quero pensar em 2040. Quando chegar, se levar esse tempo, já acabou essa mensagem também. Deus vai levantar outra. Vai levantar outra para pregar, porque se a pessoa bem, se eu durasse até 2040, nem fiz a conta. Pensa bem, hoje eu já estou cansado. Até 2040. Quanto? 90 anos. Eu acho que ainda dava ainda, né? Se ele quisesse sustentar, ainda dava. Até 2040. Para mostrar, não o nosso jubileu, o jubileu da noiva. Guardou isso, irmão? Jubileu pentecostal. 50 anos, 1950. Jubileu da mensagem do profeta. Até 2000. Jubileu da noiva. Será que vai? O jubileu da noiva, uma mensagem que veio depois do irmão Brana, depois do seu jubileu. Quando estava o jubileu da mensagem do profeta, deixa eu voltar lá. Quando estava o jubileu pentecostal, o profeta estava ali pregando. Quando estava o jubileu da mensagem do profeta, João estava ali pregando. Sem perceber, estava cumprindo o jubileu. Agora nós temos mais 50 anos para formar o nosso jubileu. E com 50 anos, já pensou bem, em 2050, aí seria o jubileu da noiva, a subida da noiva. Mas será que vai demorar isso tudo ainda? Será que vai esse tempo todo? Aí as pessoas assim, dá tempo de eu fazer muita coisa errada e pedir perdão e voltar. Eles não sabem que pode fazer coisa errada, morrer no outro dia, sem perdão, sem misericórdia, porque o Cordeiro saiu do trono. Que tempo é esse que nós pregamos? Falando em jubileu da noiva, quando nós estamos vendo o pecado cada dia mais aumentando na vida das pessoas, no mundo inteiro. Quanto mais multiplica a ciência, o amor mais esfria. Amor de pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, pastor e igreja e pastor. O amor vai esfriando o amor do povo na palavra, na mensagem. Ele esfriou o amor daquele povo na mensagem pentecostal. Os pentecostais de 1950, quando estava terminando, lá eles viviam muito melhor do que hoje. Os do irmão Brana, lá em 1950, mas vivia muito melhor do que os de 2000. Muito melhor. Então a gente começa a perceber que cada dia, cada ano que passa vai degradando, vai piorando, vai sendo uma contagem regressiva. Você vai progredindo e regredindo. Você vai aumentando os anos, é progressiva e vai regredindo. A moral,
a fé, o amor à palavra, a dedicação à palavra. Oh, só Deus para nos ajudar mesmo. Agora, vamos entrar no ministério do irmão Brana? Você quer ver que no tempo do ministério do irmão Brana, no início do ministério, 1960, as 10 virgens, deixa eu ler alguma coisa repetida para vocês. As 10 virgens, 1960, 133. E algo me tocou e disse, não vá agora, quando ele preparou para ir para Israel. Aí algo preparou, tocou nele e disse, não vá agora, pois ainda não é hora. Não vá agora. Irmão Brana tinha que obedecer isto. Ele ia pregar para os judeus. Ele tinha vontade de pregar. Você vê que ele fez o filme O Profeta do Século XX, e naquele filme ele fala bem. Ele fala, aquele povo precisa, é como dizer, eles precisam desse ministério profético. Eles precisam desse ministério de discernimento. Ele tinha vontade de ir, e aqueles homens se empenharam com tudo que podiam e compraram milhões de Novos Testamentos e repartiu lá em Jerusalém para ver se o irmão Brana ia lá. Compraram as passagens do irmão Brana e Deus permite o irmão Brana ainda entrar no avião. E quando chega no Egito, ele mostra isso aqui na mensagem. Ele saiu lá fora um pouco, o Espírito falou para ele, volte, ainda não é hora. As pessoas precisavam entender isso. O dia, ele diz assim, veja, os gentios ainda não cumpriram, 1960, vem, o dia não terminou. E eu pensei, esse fui eu. Eu quero fazer uma coisa, mas Deus não quer. Paulo queria ir na Ásia, mas Deus não queria. Paulo queria ir em Mísia, em Bitínia, e Deus não queria. Aí Paulo foi guiado por uma visão naquele tempo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Irmão Brana também foi guiado a fazer isto, porque ele não podia cumprir a vontade dele. Como a águia agita o seu ninho. Pregado em 1961, 65. 65 é o parágrafo. Oh, que ligação para o ministério. Eu parti imediatamente. Quando eu cheguei em Cairo, Egito, eu tinha 30 minutos e eu estaria na Palestina. Pertinho. Por que Deus deixou ele viajar esse tempo todo? Porque Deus não orientou, aí vamos pensar, vamos arrazoar agora, para você ver. Vamos arrazoar. Porque Deus não usou o profeta mesmo para falar para aqueles homens, não gasta dinheiro. Deus deixou eles gastar dinheiro. O que tem? Manda esses Novos Testamentos para lá, para os judeus, não importa. Ele deixou que fosse aqueles Novos Testamentos. Vamos comprar passagem, você vai pregar para os judeus, irmão Brana? Vou. Comprou a passagem. Deus permitiu tudo isso. Mas como não era a hora ainda, não era o irmão Brana que ia levar o evangelho, e não será o irmão Brana que vai levar o evangelho. Vou provar para vocês que ainda estão esperando, talvez tenha alguém que me ouve aí, está esperando o irmão Brana para levar o evangelho para os judeus. Eu creio no que o irmão Brana pregou. Então o irmão Brana continuou dizendo aqui, ó, dentro de 30 minutos eu estaria na Palestina, e algo me tocou. Eu saí para trás de um hangar e disse, ainda não é hora. Eu voltei e fui para a Grécia, então depois para a Índia. Não era lugar dele lá, não era hora, ainda não é hora. A gente tem que entender quando não é hora. Agora não é hora, é ele mesmo que vai cumprir. Não, Deus vai usar outra pessoa. Alguém vai chegar lá. Eu que não vou lá pregar para os judeus. Eu sou um gentio. Não sou eu que vou pregar para os judeus. É um judeu que prega para o seu próprio povo. Sempre é assim. Deus sempre tem usado. No entardecer, ele usou quem? O americano ali dentro da América.
Ele tem que fazer isso, é o meio de Deus trabalhar. Ele trabalha com gente da sua própria terra, do seu próprio país. E o país inteiro tinha que dar ouvido a Brana. O país inteiro depois tinha que dar ouvido a João. Eu não sei se vai chegar um tempo de ter um João para nós que eles dê ouvido. Agora começa na revelação dos selos. Olha para você ver. Perguntas e respostas sobre os selos, pregado em 1963. Agora está dentro do ministério de irmão Brana. Dentro daquele período de jubileu pentecostal do irmão Brana. 281. A pergunta 22ª. Irmão Brana, se todos os pios forem levados no rapto, de onde virão Elias e Moisés? Serão eles judeus? Ou será nosso Elias, que nos foi dado, estará com eles? Gente, aqui já está completa. A pergunta não foi feita certa. Vamos ver a resposta. Que eles queriam saber que se os pios vai ser levado no rapto. Então, de onde vai aparecer Elias e Moisés? Serão eles judeus? A pergunta. Ou será que o nosso Elias, o quarto Elias, o William Brana, será levado para lá? 282. Perguntas e respostas sobre os selos. Não. O gentio que será ungido com o Espírito para chamar os gentios será tirado, que é o irmão Brana. Será tirado. Por quê? Veja você, toda a igreja, toda foi tomada. E estes dois profetas do capítulo 11 são trazidos. E o dia da graça está terminado com os gentios. E foram enviados para os judeus. Não, eles não serão o mesmo homem. Agora você pensa bem, gente, dentro da mensagem, pregando aqui no Brasil, fora do Brasil, porque eles começam nos Estados Unidos, com essas doutrinas, que o irmão Brana ainda vai pregar para os judeus. Eles não ouviram o irmão Brana na revelação dos selos. Eles não entenderam, irmão Brana diz, vocês não entendem. Esta semana vocês não estão entendendo. E eles não estavam entendendo. Quem não estava entendendo eram os ministros que não estavam entendendo. E que saiu com doutrina de ressurreição isolada. E saiu dizendo que o irmão Brana ainda vai ressuscitar e vai pregar para os judeus. E vai morrer outra vez. Porque Moisés e Elias serão mortos. E vai morrer outra vez. Olha para vocês. Então o irmão Brana diz aqui, vou repetir. Não, eles não serão o mesmo homem. Então não adianta pensar que é o mesmo homem. Não é o William Brana. Eles não serão o mesmo homem. Eu tenho bastante certeza disso. Então por isso que eu estou pregando. Irmão Brana diz, eu tenho certeza, bastante certeza disso. Agora recorde, este é o melhor do meu conhecimento. Agora uma partícula que nós tomamos aqui para ajudar. Não era hora para o 7º selo. O irmão Brana pregou a primeira, a segunda etapa. Na terceira etapa, ele pregou, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Foi pregado, não diga a ninguém. Então, não era hora de falar o novo nome, claro. Não era hora de falar para eles a visão da tenda, claro. Está aqui, ó. 399 do 7º selo. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, como a dizer, ainda não é hora. Ele omitiu. Quando ele abriu o 7º selo, nos dias do irmão Brana, ele omitiu. É como a dizer, ainda não é hora. Então, vemos que isto é um mistério completo. Portanto, não é hora ainda para que este mistério seja conhecido. Não era a hora no tempo do irmão Brana. Não 50 anos depois. Não era a hora no tempo do irmão Brana. Não era a hora quando ele estava revelando os selos. Não era a hora dele falar o que era o 7º selo. Porque era um ministério posterior. Esse ministério viria ainda a manifestação depois que cumprisse os 50 anos
de ministério do irmão Branham, de 1950, daquela fotografia, até o ano 2000. Jubileu da mensagem do profeta. Agora escuta bem. Vou repetir que eu tenho que dar sentido. Não é hora ainda para que esse mistério seja conhecido. Portanto, viemos até aqui. E o restante, quer dizer, o sétimo selo, o restante disto será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente. Irmãos, quando nós lemos a mensagem do profeta, que ele disse, Jesus aparecer na terra no tempo dele, aquilo foi para o tempo dele, novamente, nós cremos e pregamos que foi William Branham, para aquele dia. Agora, William Branham pregando a revelação dos selos, ele está dizendo que Jesus ia aparecer na terra novamente. Se no tempo de William Branham era difícil crer que Jesus estava na terra, muito mais hoje. E eu quero te afirmar, pela mensagem, pelo resultado, pela pregação, pela evidência de que tudo está na mensagem, eu quero te afirmar que no ano 2000, Jesus apareceu na terra novamente. Para sua noiva. Ele diz, ou seja, o que acontecer naquele tempo, mas para sua noiva, já não seria mais para a noiva dos Estados Unidos, seria para a noiva do Brasil, quando ele viesse novamente na terra. Escuta lá que eu vou te mostrar o que é isso. Escuta. Agora, até chegar aquela hora, se pudesse falar, até chegar o ano 2000, vamos todos apenas orar, viver uma boa vida cristã, direita, esperando por sua vinda. Agora eu marquei aqui, por volta do ano 2000, Jesus apareceu na terra. O que é Jesus? Para vocês verem. O que é Jesus? A palavra. Jesus é a palavra no homem. Chamar o homem, Branham, de Jesus é errado. Foi o que o irmão Branham ficou sem pregar quando eles chamaram ele de Jesus Cristo. É errado. Nem Branham, nem João é Jesus. Mas são os dois lugares que Jesus apareceu na terra novamente. Amém? Agora você pode ver que isso aqui não faz nem nós emocionar mais. Nós cremos tanto nas coisas, nós cremos tanto na mensagem, nós vemos essa mensagem. Agora, nem João, nem Branham é Jesus. Mas a palavra que Branham pregou é Jesus, e a mensagem que João prega é Jesus. Esse é o tempo que a gente vive, mas não percebe. Cadê o valor que a gente vai dar a essa mensagem? Você ouvir essa mensagem, quando você ouve essa mensagem, você não está ouvindo Osmar, você está ouvindo Jesus. Quando você ouve essa mensagem, você não está ouvindo João, você está ouvindo Jesus. Isso é importante para nós. Então, é tempo de você perceber isto. Nem Branham, nem João admite ser chamado de Jesus, mas a mensagem de Branham e de João é Jesus. O que foi que o irmão Branham disse? O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É o que eu digo. O João desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos falar sua palavra e ajudar quem precisa ser ajudado e servir de crítica para quem tem que criticar. Estamos numa boa hora, num bom tempo, Senhor, na hora que o Senhor está falando
e que naquele tempo do seu profeta não era a hora dele ir a Jerusalém. E no tempo do seu profeta do 7º selo, não era a hora dele falar o novo nome. Mas agora, neste tempo, é tempo, esta é a hora. Sem nós percebermos, começamos a falar o nome, começamos a falar do 7º selo e mostrar quem era o 7º selo. E agora, Senhor, nós estamos mais do que convictos que esta é a verdade. Obrigado, Senhor. Ajuda meus irmãos. Se alguém não decidiu ainda, Senhor, faça com que ele se apresse. Se tem que ouvir a voz do Espírito. Se o Espírito proíbe eles de ouvir essa voz, é porque não tem eleição. Não há eleição para isto. Então eles não querem ouvir essa voz. Mas se o Espírito os encaminha, é como ouvir: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Passa o Oceano Atlântico e vem nos ajudar. E nós recebemos a sua palavra nesse tempo final. Obrigado, Pai. Se tem que manifestar ainda algum ministério melhor do que este, eu aguardo que o Senhor manifeste. Eu quero estar nele também. Eu creio. Mas se não tem outro além deste, faça-nos regozijar, ser fiel, amável nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer. Veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, os mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu
você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido,